Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante para todos nós que vocês compartilhem as reuniões com seus amigos, com seus familiares e que deem um like para que o YouTube entenda e possa manter por mais tempo essa reunião, disponibilizar essa reunião para todos. Em todas as nossas reuniões, nós estudamos dois livros: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando o Evangelho, com o tema Se fosse um homem de bem, teria morrido, o capítulo 5, o item 22. Acompanharemos no dia de hoje as reflexões do nosso irmão no Ideal Espírita, André Parente, que André é educador, é historiador, filósofo e escritor espírita. André, suas palavras iniciais, por favor. Olá para todos. É com grande alegria que aqui retorno para encontrá-los novamente, vocês do Lar de Teresa e a todos os internautas que nos assistirem. O Lar de Teresa é uma instituição muito querida, que sempre me acolheu desde muito jovem. Portanto, sempre que vocês me convidarem, estarei a postos para esse exercício de representação do Espiritismo, que é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante, tão delicioso. Muito bom, André, muito bem. Seja bem-vindo, então. Vamos à leitura da nossa página inicial. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, às quais ainda pertencemos. Apesar da nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos de sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando a luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Assim, amigos, vamos neste momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Mestre Jesus, e receber.
as mensagens, as reflexões que serão estudadas nesse momento. Vamos permitir que a espiritualidade amiga, que todos esses bons espíritos que acompanham o nosso lar de Teresa, estejam conosco neste momento, abençoando o nosso entendimento, favorecendo esse entendimento. Que Jesus esteja em todos os momentos junto de nós, nessas reflexões que agora iniciamos. André, receba as melhores vibrações nesse momento da sua exposição e relembrando a todos que André abordará o tema Se fosse um homem de bem, teria morrido, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. André, a palavra é sua. Boas vibrações. Muito obrigado. Como o professor Herculano Pires fazia, num diálogo muito potente com a cultura grega, nós também gostamos de fazer sempre essa brincadeira, um período mitológico da Grécia, porque entendemos, até por trabalharmos na própria área, que a filosofia não substituiu propriamente a seiva mitológica importante e que nos faz falta hoje numa sociedade ressequida, que produz a egotização, no dizer do filósofo Byung-Chul Han. E lá na Grécia, os gregos ensinavam para as crianças acerca do cuidado que eles deveriam ter, com relação a, ao narcisismo, né, com relação à pessoa que cultua a si mesmo e não consegue olhar para o lado. E aí, nesse mito de uma flor muito bonita chamada Narciso, mas essa flor é muito bonita por fora, porém inútil, tal como o personagem que eu vou contar para vocês. Então, certo dia, Liríope, uma ninfa da Grécia, foi passear próximo ao rio, deu Cefiso, engravidou. O parto foi difícil, nasceu Narciso, o mais belo dos mortais. E sua beleza incomodava inclusive os imortais. E todo mundo queria chegar perto de Narciso. E a mãe, muito preocupada, e, enfim, resolveu a consultar um ancião, uma pessoa antiga da Grécia, de nome Tiresias. Tiresias era cego de nascença. Porém, pelo sistema de compensação natural da vida, né, o que hoje nós chamamos PCD, a pessoa com deficiência, ele era portador da manteia em grego, que é uma palavra que significa adivinhação. Ou seja, Tiresias era um sensitivo. E a mãe de Narciso perguntou para ele: Tiresias, Narciso vai viver muito? E Tiresias respondeu: se ele não se vir, se ele não se olhar, vida que segue no nosso mito, que não é uma verdade absoluta, nem é uma mentira total, todo mito tem uma mensagem cifrada. Zeus, ao enganar a própria companheira Hera, foi para o mundo dos mortais se deliciar com os atrativos do mundo, como diz a página. Vejam só vocês, internautas e queridos companheiros e companheiras do lar de Teresa. O deus dos deuses do Monte Olimpo, de Olímpia, da Grécia, queria governar o mundo inteiro, mas não governava a si próprio. Como muitos de nós, como muitos de nós, ao atravessarmos o rio da vida, a gente quer ter um controle excessivo sobre o que acontece fora de nós, sobre a vida das pessoas, mas ainda há uma desorganização psíquica, uma falta de sintonia muito grande com relação ao nosso ser. Então, Zeus, voltando para a história, ele foi lá para o mundo dos mortais e antes pediu a uma personagem conhecida da Grécia Antiga, de nome Eco, para conversar com a companheira dele, com a esposa dele, para enganá-la. E Eco fez isso. E a deusa Hera descobriu e resolveu punir Eco. E tirou dela o dom da fala. Então, mais uma vez aí, há uma limitação para uma personagem, que é Eco, que Eco nunca mais pôde falar as frases, as palavras. Ela só podia pronunciar o final das frases, né?
Então, por isso que eco até hoje é aquilo que ecoa no ar. Enfim, Narciso, voltando para a história, um dia se perdeu, e aí numa tarde de sol, e aí Eco havia se apaixonado por ele, e Narciso não deu a mínima para Eco. Eco definhou, ficou muito triste, como muitas de nossas jovens e de nossos jovens na educação, que é a área que nós mais amamos, que nós trabalhamos diariamente, e parou de comer, virou um rochedo no mito, né, na historinha. E ela tinha uma amiga chamada a deusa da vingança. E a deusa da vingança só poderia preparar um plano de vingança e rogou uma praga para Narciso que dizia: ó, o que eu desejo para você é um amor impossível. Guardemos essa frase. Narciso, um dia, numa tarde de sol, sentiu sede. Para aliviar a sua sede, ele se aproximou de um lago famoso da Grécia de nome Téspias e lá se ajoelhou para beber um pouco da água, porque estava com sede. Quando ele se viu, o que, que aconteceu? Ele se apaixonou por ele mesmo. Ele nunca mais conseguiu olhar para outro lugar a não ser para ele mesmo. Segundo o professor Julito Brandão, especialista em mitologia greco-romana da PUC-Rio, no lugar foi encontrada uma flor de nome Narciso, que é muito bonita por fora, porém inútil. Bem, vamos agora, dentro do período que estamos, onde podemos usar a razão naquilo que nos possibilita um melhor entendimento das coisas, a lógica, a própria linguagem direta, tentar entender essa mensagem cifrada que é o mito de Narciso, que levou o filósofo suíço radicado da França, Jean-Jacques Rousseau, a escrever uma peça de teatro sobre o mito de Narciso, entre outras pessoas que se debruçaram sobre o mito de Narciso. Vamos tentar entender os personagens. Qual foi o problema de Zeus? E aí nós vamos trazer para o tema de hoje. Zeus, deus dos deuses, dentro do politeísmo grego, que, segundo o Livro dos Espíritos, nos ajuda a compreender, as sociedades politeístas do passado, elas eram sociedades que acreditavam na existência dos espíritos. Como eles não conseguiam entender e explicar diretamente as coisas naquela época, eles criaram as religiões politeístas e suas mitologias. Mas então Zeus quis mandar em todo mundo, e nós temos personagens que convivem conosco na sociedade, no ambiente de trabalho, no próprio centro espírita, em diversas religiões, no meio público, pessoas que querem controlar todo mundo, mas que ainda não conseguem governar a si próprias. Qual foi o problema de Hera? Retribuiu o mal com o mal. E nós aprendemos com os antigos, com o cristianismo, com o próprio espiritismo, que nós devemos retribuir o mal com o bem. Mas muitas vezes retribuímos o mal com o mal. Qual foi o problema de Narciso? Permitiu um cobertor muito pesado, e não se conhecia Narciso. Narciso foi se conhecer no momento do lago, e aí ele se apaixonou por ele mesmo. Qual foi o problema de Eco, já que estamos usando a fala aqui, nós hoje? Utilizou a fala de forma indevida e perdeu a possibilidade de falar, só podia pronunciar o último som das palavras. Então vejam vocês que nos acompanham como que a partir de uma pequena história, historieta, um mito que contém uma mensagem cifrada, quanto conteúdo podemos extrair. E nós utilizamos essa história para introduzir um tema tão importante como este, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inserido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito grande, que vocês estão passando cada item, e vocês puderam acompanhar durante esse capítulo que o Espiritismo, que é uma síntese cultural da humanidade, ele tem um pressuposto filosófico, religioso, de que Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Então, o Espiritismo, em nenhum momento, em nenhuma obra expressiva do trabalho de Kardec, em combinação com os espíritos que o ajudaram, o Espiritismo, em nenhum momento, ele tem alguma dúvida com relação aos atributos de Deus. Então, portanto, para o Espiritismo, Deus, com a sua
previdência, por ser previdente, por ser onisciente e por ser providente também, a sua providência, Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Não obstante, teoricamente reconheçamos isso, que nenhum pardal tumba sobre a terra, como dizia Jesus, sem o consentimento do meu Pai que está no céu, que nenhuma folha cai sobre a terra sem o conhecimento de Deus. Então, mesmo o mestre da vida, o líder do cristianismo, tendo nos ensinado a confiar em Deus, apresentando-nos Deus como Pai, e não como o Senhor dos exércitos do Antigo Testamento, ainda assim, não obstante, nós temos uma briga silenciosa com Deus. Quando acontece alguma coisa, geralmente próxima de nós, na maior parte das vezes com algum ente querido, que nós não aceitamos. E isso pode acontecer com relação a pessoas que partem do mundo físico para o mundo espiritual antes de nós. Essa que é a grande questão. Quando o espírito matriculado na escola da vida em um corpo de criança faz a mais importante das viagens, a dita morte, que Francisco chamou de irmã, quando um jovem deixa, ou quando alguém com pouca idade, com menos idade do que nós, faz a grande viagem, a dita morte, nós perguntamos, né, por que essa pessoa partiu, porque essa pessoa tinha um planejamento, essa pessoa deveria ter concluído o caminho A, B ou C. E aí o capítulo inteiro nos convida a compreendermos de uma forma mais elevada a sabedoria de Deus. Porque, como dizia Allan Kardec no livro A Gênese, Deus não se mostra, mas ele se afirma mediante as suas obras. Então, é um exercício muito difícil reconhecer a sabedoria de Deus, mas nós não estamos ainda preparados para um processo de compreendermos que o espírito é imortal e que ele está matriculado, mergulhado no corpo. Ele está no corpo, mas ele não é o corpo, como dizia Hermínio Miranda, saudoso Hermínio Miranda, a quem tem muito carinho também. Então é muito difícil realmente, a maior das provas, segundo o nosso querido Bezerra de Menezes, né, para uma mãe, para um pai, perder um filho, entre aspas, né, perder, né, porque na verdade nós não perdemos aqueles a quem amamos. E Deus não faria isso conosco, sendo misericordioso também, outro atributo potente de Deus. Mas é difícil entender para todos nós. E, portanto, a educação para a morte se torna uma necessidade educativa, pedagógica. E isso fez o Carlos Embaçaí escrever o livro Que é a Morte, antes do Herculano Pires, que é um livro clássico da literatura espírita. O Nazareno Tourinho, que foi meu amigo e biógrafo do Carlos Embaçaí, sempre me indicou este livro. Jorge Vizini, biógrafo de Herculano Pires, também sempre me indicou esse livro, para que eu nunca esquecesse desse livro. Esse livro é muito importante, que é A Morte de Carlos Embaçaí, que é um dos grandes escritores da história do espiritismo no Brasil. E o professor Herculano Pires, pouco antes de desencarnar, escreveu o livro Educação para a Morte, que nada mais é do que uma proposta de educação para a vida, que é um curso de bem viver para bem morrer. Então, nós, que somos espíritas, acreditamos que o espírito é imortal e que ele precisa reencarnar, nascer de novo, para ver o reino de Deus, como disse certa feita Jesus a Nicodemos, um fariseu diferente, estava num processo de mudança interior. A gente reconhece isso na teoria, mas na prática é muito difícil, porque realmente nós gostaríamos que aqueles entes queridos, que aqueles amigos, amigas que nos antecederam e que viajaram para a verdadeira morada deles, né, a morada espiritual, que eles estivessem conosco aqui e agora. É compreensível. Porém, o Espiritismo nos ensina assim: Deus oferece aos seus filhos provas longas e provas curtas. Então, vamos refletir. Sem
o neonarcisismo de hoje, com as múltiplas selfies, porque a selfie é uma coisa importante, mas as múltiplas, não. É o que nós ensinamos para os nossos alunos. Porque quando você faz uma selfie, você tira foto de si, mas não olha para o lado, para os outros, não tira foto de outras pessoas. Então, o que nós contamos no início de Narciso, que gerou o termo narcisista, hoje o Byung-Chul Han, ao falar do homo digitalis, do homem da era digital, ele nos alerta para o perigo do uso excessivo das selfies. E isso nós deveríamos ensinar às nossas crianças. Então, dentro da egotização, como diz Byung-Chul Han, esse grande filósofo sul-coreano, radicado em Berlim, na Alemanha, a egotização, que é fruto do narcisismo, da historinha que eu contei para vocês, hoje tem o neonarcisismo também. Então, nós, e isso acontece diuturnamente, todos os dias, com os nossos filhos, os nossos alunos, nós estamos, de novo, mais uma vez, de uma forma muito patológica, olhando só para o nosso próprio umbigo. E aí aquela pessoa que estiver nos assistindo pode perguntar assim, tá bom, mas qual a relação com o tema? É que muitas vezes uma pessoa boa desencarna, faz a grande viagem. E é normal a média dos habitantes do planeta Terra pensar assim, mas nós não aceitamos isso, porque essa pessoa era tão boa. Então, por que essa pessoa desencarnou? Por que ela foi tão cedo? Se tem tanta gente que precisa melhorar, tem tanta gente fazendo coisas erradas na sociedade atualmente, por que Deus levou essa pessoa? E aí Allan Kardec escreve um texto com a sua capacidade de síntese, que nós não temos, e ele diz assim, Deus, ele sabe o que faz. Quando alguém tem uma prova mais curta do que a do colega, de outra pessoa, é porque essa pessoa, segundo Deus, não precisa ficar mais tempo na Terra. E aí a pessoa não entende, porque ela não compreende que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Gente, tem o céu e o inferno, ou a justiça de Deus segundo o Espiritismo, a Terra é chamada de purgatório. E é mesmo, purgatório. Aqui purga mesmo. Então o Espiritismo ele tem a esperança espírita, que segundo o professor Herculano Pires, brota das potencialidades do espírito, que se atualiza no fogo das experiências existenciais. Então, o Espiritismo é esperançoso, mas ele também é raciocinado. Ele não é dado, posto, fechado. E por ser raciocinado, o Espiritismo reconhece, isso é um dos pontos que ele fez lá com 17 anos, sair do catolicismo e adentrar o Espiritismo reconhece a parte difícil da vida. Reconheçamos, porém, que a Terra é o purgatório segundo o Espiritismo, se ainda é um mundo de provas e expiações, quando uma pessoa parte com a permissão de Deus, é para nós ficarmos felizes ou tristes? Essa é uma pergunta reflexiva, filosófica, que gostaríamos de deixar. Porque se nós pensarmos na dimensão narcisista ou neonarcisista, que provém do mito de Narciso, nós vamos achar que a pessoa era para ficar na Terra, porque a Terra é o melhor lugar para se viver. Mas quem disse que a Terra é o melhor lugar para se viver? Desde que, com a permissão de Deus, e muitas vezes pessoas boas e com menos idade do que a expectativa de vida de uma sociedade, quando elas são chamadas por Deus e elas cumprem a sua tarefa, por que nós, pensando somente naquilo que conseguimos enxergar, ou seja, não dá um palmo à nossa frente. A gente enxerga muito pouco dentro do corpo físico. Porque nós vamos andar na frente de Deus, que nós andamos num ritmo muito acelerado, frenético atualmente. Mas, à frente de Deus, nós não temos chance nenhuma. Então, Deus ele enxerga longe, com perdão da expressão, para nós tentarmos explicar de forma didática. Deus enxerga longe.
tem o olhar da águia multiplicado por 1000. Então, ele sabe o que é melhor para cada espírito. Porém, isso é muito difícil de reconhecer e é o que o Cristo vai trabalhar. No meu caso, que sou professor, confesso que muitas vezes, quando um aluno parte antes de mim, eu me pergunto, mas ele viveu tão pouco, por que eu não fui? E às vezes um jovem vai. Já aconteceu comigo. Como muitos, com muitos que estão agora pensando conosco nesse exercício em conjunto. Uma criança, às vezes. Então, realmente, o Espiritismo, assim como Herculano Pires, Carlos Embaçaí, o próprio Allan Kardec entendia, ele tem um tríplice aspecto, é ciência, filosofia e religião. Tem gente que chama de religiosidade hoje, eu respeito, conheço essas pessoas, os trabalhos, mas eu prefiro chamar de religião, porque não há uma conversa com Deus, mas não há propriamente um questionamento, porque Deus ele sabe de todas as coisas no Espiritismo, há uma confiança inquebrantável em Deus, naquilo que ele propõe para nós. Isso não é uma coisa teleológica, tem início, meio e fim, como muitas pessoas pensam, mas é um respeito e não um temor, é um amor incondicional, porque realmente nós não fazemos ideia da misericórdia de Deus. Então, nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado Vida, na busca de nos autoconstruir e influenciar naturalmente na melhora daqueles que convivem conosco. Quem vai explicar essa mensagem para nós, fosse um homem de bem, né, como foi lido, um homem de bem teria morrido, e quem vai apresentar esse conteúdo para nós é Fenelon, e coincidência ou não, Fenelon estava ali pertinho do item 918 de Livro dos Espíritos, que vai falar justamente sobre o egoísmo, que é essa egotização que o Espiritismo considera uma chaga da humanidade, uma chaga social, sem a qual a humanidade e a sociedade não irá mudar. Então vamos pensar. Homem de bem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando agora, tem uma mensagem de Fenelon, que foi ditada em San, em 1861. Um médium, Kardec não botou aqui, mas não importa, ele tinha muito cuidado para preservar os médiums, às vezes até abreviava os nomes dos médiums. Mas o Fenelon, que está aqui dando essa mensagem, e usa a expressão homem de bem, que é o ser humano de bem, não o homem propriamente, alguém nascido num corpo masculino, por favor. Eu até estou atualmente revisitando esse texto para mandar para o jornal O Clarim, de Matão, São Paulo, que é um periódico que eu escrevo, ajudo de vez em quando, assim como ajuda a Revista Internacional de Espiritismo, que ambos foram fundados por Caibar Schutel, a quem muito prezo. Então, assim, é um homem de bem, porque era a linguagem do século XIX. Então, as pessoas usavam a palavra homem para designar a espécie humana, mas é ser humano de bem, independente de gênero. E aí, nós, que estudamos o Espiritismo, devemos pensar o seguinte: quando que aparece pela primeira vez a expressão homem de bem? Bem, ela aparece justamente no item 918, antes do item 919, que fala sobre conhecimento de si mesmo. Reparem que Allan Kardec era, de fato, um educador, discípulo de Pestalozzi. O Fenelon estava por lá também, no item 918, e é onde a doutrina espírita vai apresentar os caracteres do homem de bem. Então vejam vocês que coisa interessante. O estudo de hoje é: um homem de bem teria morrido. E aí eu pergunto para vocês, o que é um homem de bem segundo o Espiritismo? No Livro dos Espíritos tem lá os caracteres do homem de bem. Não sei se vocês lembram algum. Eu vou citar alguns caracteres. É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. É aquele que confia em Deus. É aquele que não segrega pessoas, que não possui desejos de vingança. É aquele que retribui o mal com o bem. Aquele que se felicita com a felicidade dos outros. Aquele que reconhece em cada suspiro da vida a bondade do Criador. Aquele que muitas vezes não precisa nem perdoar,
porque não se sente ofendido. É aquela pessoa que sacrifica os seus próprios interesses pelos interesses coletivos. Então, eu só disse alguns, né? E é importante reconhecer, para aqueles que estudam o Espiritismo, que Kardec melhora as características do homem de bem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Se vocês procurarem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, no item 3 está lá, o homem de bem. O texto está melhor, mais elaborado, mais preparado do que lá na obra básica, o Livro dos Espíritos, onde, no item 918, também aparece as características do homem de bem. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, ele termina o texto dizendo assim, olha, eu não disse todas as características do homem de bem, mas aqueles que conseguem pôr em prática essas já estão num bom caminho para que possam se tornar um homem de bem, uma mulher de bem. Agora eu vou voltar ao tema de hoje. Vocês que estão nos assistindo, vocês conhecem alguma pessoa que tem essas características que nós ainda não temos? A pessoa é benevolente, indulgente, está pronta a perdoar, leva a vida com leveza, vive por antecipação a vida espiritual, é uma pessoa que pratica a lei de justiça, que é dar a cada um que lhe é devido, de amor, que é a força das forças, e de caridade, que tem como guia norte. Acho que a gente consegue facilitar o entendimento dando exemplos. Bezerra de Menezes era um homem de bem? Sim, ele era visto nos morros do Rio de Janeiro, ajudando as pessoas que não tinham recursos para pagar por um atendimento médico de qualidade. Por isso, o pai dos pobres, o médico dos pobres, o querido, era assim que ele era chamado. E, do outro lado da Baía de Guanabara, existia o doutor Marx, que fazia a mesma coisa. Tanto que no desencarne do colega Marx, São Gonçalo e Niterói pararam. Tamanho carinho que tinham por Marx, que veio da família Marx de Teresópolis, mas ele veio para Niterói e exerceu a medicina com esse olhar social tão importante nos dias de hoje, onde tantas pessoas precisam de atendimento público de qualidade, precisam de saúde pública e muitas vezes não encontram. A Amália Franco fundou 100 instituições de ensino no Brasil. Ela era uma mulher de bem, para não citarmos só exemplos de homens, de espíritos matriculados em corpos masculinos. A Amália Franco, a dama da educação brasileira, uma mulher muito respeitada, nasceu em Resende, do Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo. Ela era uma mulher de bem. Então, vou citar mais um exemplo. Eurípides Barçanu, ele desencarnou com 38 anos. Ele era um homem de bem, fundou o Colégio Allan Kardec, um dos maiores colégios da história da educação. Jesus, o mestre da vida, Jesus, o mestre da vida, ao que me consta, historicamente, sociologicamente, Jesus não morreu de velho. Jesus morreu novo. Gente, vamos pensar. Essas pessoas, caso Deus chamasse com pouca idade, exemplo do Eurípides Barçanu, Jesus de Nazaré, alguém ficaria chateado, chateada, revoltado, revoltada com Deus, porque essas pessoas partiram antes de nós? De acordo com a doutrina espírita, nosso objetivo principal no estudo de hoje, de fazer o exercício de representação, para além das nossas limitações, defeitos e dificuldades, porque nós não somos os nossos erros, mas fazendo esse exercício de representação, cabe perguntar: quem, conhecendo a doutrina espírita mesmo, estudando mesmo, ficaria triste se a pessoa vai ser liberta de um cativeiro chamado corpo? Porque o corpo é importante no sentido de nós intelectualizarmos a matéria, como diz o livro dos Espíritos, como dizem os Espíritos, como diz Allan Kardec. Mas nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. E quando reencarnamos, temos a nossa visão limitada e as nossas faculdades do espírito imortal também. Em sã consciência, um espírita, eu sei que é difícil, mas ficaria mesmo feliz, porque temos a certeza de que a morte não existe e que essa pessoa ela estará num lugar melhor do que nós. Haja vista que
Ainda hoje a Terra apresenta dificuldades, né? Mesmo após a pandemia, num contexto pós-pandêmico, essa egotização de que nos fala Byung-Chul Han, filósofo da Coreia do Sul, que mora hoje em Berlim, na Alemanha, dos maiores filósofos vivos hoje, essa egotização continua. Por quê? Porque nós queremos prender essas pessoas que são chamadas por Deus para desempenhar outras funções em outras paragens. Então, é o cerne do texto. Não sei se vocês compreenderam. O Espiritismo entendendo que a Terra é mundo de provas e expiações, segundo a linguagem de o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, é purgatório, só que a gente purga mesmo. O Espiritismo entende que desde que não apele, que você desista ou tente andar na frente de Deus, que aí não pode. Que aí não é Deus que está te chamando, é você que está, e a gente pode fazer isso com a nossa recalcitrância, teimosia, com a nossa forma de vida, quando às vezes nós deixamos as paixões nos governarem, né? Porque a paixão só é importante no sentido coletivo, no sentido do bem comum. Quando ela, alguma, e todos temos paixões, que são as seduções que a página inicial falou, essas seduções, esses atrativos da vida, da matéria, quando elas conseguem obliterar a nossa visão espiritual, é sinal que nós estamos contribuindo conscientemente ou inconscientemente para irmos antes do tempo com relação à nossa vida educativa, à nossa programação espiritual, à nossa atual encarnação. Mas, quando a pessoa cumpre a sua tarefa, pode acontecer. Tem um exemplo no cristianismo, que é o Estevão. Até a Igreja Católica, com todo respeito, fala pouco de Estevão. Ele é considerado santo, um dos primeiros mártires da história do cristianismo, mas quase ninguém fala em Estevão. Eu costumo dizer porque ele era muito evoluído. Estevão cumpriu a sua tarefa em pouco tempo. Por que a gente não esquece Estevão? Porque a tarefa dele foi muito bem cumprida, com pouco tempo de vida. E aí apareceu um outro gigante da história do cristianismo, que foi Saulo, depois Paulo de Tarso, que Jesus apareceu para ele, diz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele passa, né, de super crítico e ferrenho adversário dos cristãos a um adepto do cristianismo. É uma das conversões mais bonitas da história do cristianismo. Então, essa relação entre provas curtas e longas, elas precisam desse entendimento que a doutrina espírita nos oferece. Tem gente que tem prova curta, tem gente que tem prova média e tem gente que tem prova longa. Eu acho que é isso que eu queria passar. Para caminhar para a nossa conclusão, tem uma história muito interessante de alguém que passa por isso, que é o quê? A gente fica revoltado quando um espírito ainda jovem, na senda do progresso, ele faz a grande viagem. E aí, como diz o texto aqui, se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido malvado. Quem pode dizer isso? Por que a gente diz isso, né? Às vezes a gente está com alguma enfermidade, mas, poxa, fulano tem tanta saúde e não faz nada para a sociedade. Porque justamente essa pessoa precisa de uma prova bem longa, para que ela possa aprender alguma coisa. Né? Por isso que ela fica mais tempo. A gente não entende esse olhar espiritual, porque mergulhados no corpo a gente pensa pequeno, a gente pensa de forma reduzida. Então, essa revolta era para morrer o malvado. Aí diz Fenelon, cometeis um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa. E o que ficou talvez nem a tenha começado. Entenderam? Não sou eu que estou dizendo, é Fenelon. É a mensagem que a doutrina espírita dá. A gente entende errado os desígnios de Deus e produzimos revolta patológica contra Deus. Porque a gente acha que o nosso umbigo está certo, a nossa egotização, como diz Byung-Chul Han, nosso narcisismo aponta para dizer que nós somos os senhores da razão. Mas com Deus ninguém consegue brigar. Não adianta brigar contra Deus.
Eu passei por uma experiência muito difícil, que foi, eu escrevi um texto sobre educação para a morte, é, para a Revista Internacional de Espiritismo. Quando o articulista escreve o texto, ele deixa o e-mail. E eu, 15 dias depois, eu recebi um e-mail de um pai que tinha, entre aspas, perdido um filho que havia desencarnado em um acidente em um carro. E ele perguntou por que meu filho foi e não eu. Eu falei para ele, olha, eu sei que é difícil, mas o senhor está me perguntando. Eu não sei, eu não posso mensurar a sua dor. É muito difícil, é a maior das provas. O que eu posso dizer para você, mas baseado no Espiritismo, é que o seu filho cumpriu a tarefa dele aqui na Terra, pela forma como o senhor está contando, que foi a história. E aí ele falou, seu texto me fez bem, mas eu tenho essa questão com Deus. Então as pessoas realmente, é uma prova difícil, é natural que elas tenham essa questão com Deus, né? E eu acho que o Espiritismo tem esse papel de consolador prometido, não é? De suavizar a visão da unicidade da existência. Porque se nós acreditássemos que existe só uma vida, realmente seria muito duro por parte de Deus. Mas justamente por sermos reencarnacionistas e por acreditarmos na imortalidade da alma, nós acreditamos que tem sentido, que faz sentido acreditar é, é, na possibilidade do reencontro quando chegar um momento mais adequado. E aí eu queria dizer isso, o texto diz que nós não podemos ficar tristes quando um prisioneiro ele sai da prisão, se ele cumpriu o que tinha de cumprir, o que Fenelon diz. Que dirias de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Então não é uma visão minha, não é uma visão de ninguém do Lar de Teresa, é uma visão da doutrina espírita, que acredita que o corpo limita. É o tabernáculo que Pedro falou, precisamos cuidar dele com carinho, com gratidão, devolver ele à terra, nem sempre a gente cuida com carinho, cada um com seu calcanhar de Aquiles, seja na comida, né, seja em qualquer dificuldade que tem, a gente acaba não cuidando do direito do corpo, que é um empréstimo de Deus para nós evoluirmos, para nós melhorarmos, porque o objetivo principal da vida é esse, né? Nós sairmos melhores do que quando aqui entramos. Acho que errar todo mundo erra, não tem quem não erra. Agora, nós não somos os nossos erros, e é importante nós valorizarmos isso. Então, o texto está o tempo todo nos convidando a nós confiarmos em Deus, na sabedoria divina, porque se nós pensarmos na vida futura, segundo o texto, a vida atual ela será uma simples passagem efêmera na infinita duração da vossa existência espiritual, a única que é verdadeira. E para concluir, tem uma história, eu comecei com uma história, vou terminar com outra. Tolstói, um grande escritor russo, ainda em vida, encarnado, na sua fase cristã, escreveu um conto que eu considero o mais bonito da história do cristianismo, que é Onde Existe Amor, Deus aí está. O nome do livro que tem esse conto é este também, Onde Existe Amor, Deus aí está. Tolstói nos apresenta o sapateiro Martin Avideit. Martin Avideit era sapateiro, honesto, cobrava só o que era necessário. Se dava um prazo, entregava conforme prometido. Não pegava serviço além do que podia. Mas Martin Avideit passou por muitas provações. Perdeu entes queridos, restou seu filhinho. No primeiro momento ele queria deixar com uma irmã para que pudesse educá-lo, mas ele começou a educar o seu filhinho. Depois de um tempo, o próprio filhinho desencarnou e ele se revoltou contra Deus. Ele não tem mais sentido, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Deus não poderia ter tirado o meu pequeno filho. E aí o conterrâneo passou e viu que ele estava com as suas dificuldades, com a influência da matéria, tentando encontrar resposta em baú vazio, como muitos de nós. E aí ele se revoltou e o conterrâneo disse: Marte, Deus é quem dá a vida. É Deus quem decide a hora das pessoas seguirem. Deus decidiu que seu filho deveria seguir e você ficar.
Eu acho que a única resposta que você terá para o que aconteceu com você é vivendo para Deus. E aí o Márcio Avideíte perguntou para o seu amigo conterrâneo, mas como que se vive para Deus? Faz o seguinte, Márcio, compre a Bíblia e você vai entender. Márcio Avideíte foi, comprou a Bíblia, todo dia abria ao chamado a casa e ficou encantado com a vida de Jesus. Principalmente deu ênfase ao Novo Testamento. E aí ele via que Jesus tratava bem todo mundo, de que Jesus falava com as mulheres numa sociedade sociocêntrica, falava com as crianças e valorizava a inocência, a autenticidade da infância, período importante, educativo, onde o espírito está mais afeito a receber ensinamentos morais, éticos. E aí ele viu que Jesus foi visitar uma pessoa e não foi bem recebido. E começou a perguntar, mas como que essa pessoa recebe Jesus e não o acolhe? E aí ele começou a pensar, e se fosse eu? E se fosse eu que recebesse uma visita de Jesus? Acabou adormecendo e escutou uma voz que dizia, ei Martin, fique olhando para a janela que eu vou aparecer. Martin Avideite morava num porão que tinha uma janela e ele reconhecia as pessoas pelos sapatos. Ei, Martin falou, só posso estar louco. Jesus me visitar? Voltou ao trabalho, viu uma pessoa na janela, era Stefanite, cansado, alquebrado, soldado, na época de Nicolau I, e viu, conheceu que era Stefanite, que ele estava cansado, foi, parou o que estava fazendo, como um homem de bem proposto pela doutrina espírita, ou a mulher de bem na linguagem de hoje, Amália Franco, Ivone Pereira, trouxe Stefanite, deu de comer Stefanite, deu um chá para Stefanite, falou, Stefanite, eu estou ficando louco. Eu tive um sonho onde Jesus dizia que vinha me visitar, eu só posso estar ficando maluco. E aí Stefanite comeu, recebeu o alimento material, recebeu o alimento espiritual também. Martin falou do que estava lendo, das dificuldades que tinha passado. E Stefanite foi embora, agradecido pelo acolhimento. Martin Avideite voltou a trabalhar. E de repente apareceu uma mulher com uma criança chorando. Ele lembrou-se do seu filho, trouxe a mulher, deu de comer para ela, para a criança, pegou a criança no colo, fez a criança parar de chorar, ele tinha experiência com a criança por conta do seu filhinho, das, das suas dificuldades com entes queridos, e aí falou para a mulher, olha, eu tive um sonho, eu só posso estar louco, porque Jesus dizia que vinha me visitar, como pode, que petulância, como é que Jesus vem me visitar? E a mulher foi embora agradecida, a criança sorriu, e ele voltou ao trabalho. Voltou a trabalhar, focado, escutou um barulho na janela, era uma briga entre uma senhora e um garoto com um boné rasgado, que tinha com muita fome, necessitado da maçã da senhora. Ele separou a briga, convidou os dois para entrarem, conversou com o garoto pediu desculpas, perdão à senhora, explicou para a senhora que o garoto estava com fome, eles saíram abraçados, deu de comer para os dois, deu de beber, deu agasalhos, falou do sonho, olha, vocês vão me desculpar, mas eu preciso desabafar. Eu sonhei que Jesus veio me visitar. Eu só posso estar louco. A Videite, então, após receber essas três pessoas, voltou para o seu trabalho, lembrou do Evangelho de Jesus, a boa notícia trazida por Jesus, e resolveu abrir o Evangelho ao acaso. E aí o que aconteceu foi o seguinte: ele abriu nessa parte aqui, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro, estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. O Chico Xavier visitava as pessoas no presídio. Chico Xavier visitava as pessoas no presídio. Caiba Schutel também. Quem de nós faz esse trabalho? Antigamente, os pioneiros do movimento espírita faziam. Nós não fazemos mais. São pouquíssimos os que fazem. Enquanto te vimos enfermo ou preso, aí tem a pergunta, né? Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Então, realmente é um trecho muito bonito, onde a videíte, Tolstói vai concluir a historinha dizendo assim, ó, o conto. A videíte, então, compreendera que Jesus de fato tinha vindo visitá-lo, e ele agradeceu, e lá com um simbolismo da religião lá da época, lá da Rússia, etc., a Deus, por ter entendido que a visita de Jesus muitas vezes não se dá de forma direta, mas através das pessoas. Então, qual é o sentido da história? Martin Avideit, sapateiro honesto, passou por dificuldades, não conseguiu entender bem a diferença entre uma prova longa e uma prova curta, um chamado de Deus, e quando a pessoa precisa ficar mais tempo no corpo físico para aprender o que não aprendeu, não é? E se revoltou. Encontrou sentido lendo sobre a boa notícia trazida por Jesus e vivendo por dia. Vivendo por dia foi ajudando as pessoas. Quando ele foi ajudando as pessoas, ele compreendeu no final que ele estava ajudando o próprio Jesus, conforme está no Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 25. Bem, concluindo, diante de um capítulo 5 como este, o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, onde vocês já estudaram muito conteúdo, que existem causas anteriores das aflições e causas atuais. Nós, às vezes, passamos por provações em família. O que devemos fazer quando isso acontecer, caso alguém venha a ser chamado por Deus antes de nós? Às vezes, nós precisamos compreender esses ensinamentos, passando-os da teoria para a prática através de alguma atividade. Quando Martin Avideit agiu como um homem de bem, como ele procurou parar o que estava fazendo para dar atenção às pessoas, porque enxergava todos como irmãos, membros de uma mesma família, ele encontrou sentido e forças para continuar na travessia do rio da vida. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E muitas vezes nós nos revoltamos, seja com entes queridos, pessoas próximas ou com informações da imprensa, quando nós percebemos que pessoas podem fazer a grande viagem, a dita morte que Francisco de Assis chamou de irmã antes de nós, mas segundo o Espiritismo, quando a pessoa cumpre a sua tarefa, é para nós ficarmos felizes com a liberdade concedida a essa pessoa, que com certeza está num lugar melhor do que nós. Então, não há melhor maneira para terminar o estudo de hoje do que lembrando de Jesus de Nazaré, o mestre da vida. Não tem mais os que vos podem matar o corpo, eles não podem vos matar a alma. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus nos convida o tempo todo para que venhamos a compreender que no corpo, estando no corpo, mas não somos o corpo, somos espíritos imortais, nós temos dificuldades de entender a pedagogia divina. No momento da dificuldade, o melhor a se fazer é não se revoltar contra Deus, e ele certamente, sendo justo, sabe aquilo que é melhor para cada um de seus filhos. E é isso. Acho que é esse o sentido, faz sentido para mim, não sei se faz sentido para vocês, desse estudo de hoje. Um homem de bem teria morrido? Sim, porque a morte não existe. Ele pode ser chamado para se libertar do cativeiro do corpo antes do que nós. E nós, exercitando a solidariedade e a fraternidade legítima, podemos, por que não? Eu sei que é difícil. O Kardec era tão avançado em relação a nós, que ele, no próprio enterro da pessoa, Sansão, que Sansão está aqui atrás também, que era, ele evocava. Então, vocês imaginem, se eu fosse hoje no enterro de alguém, uma cerimônia, e fizesse uma evocação, eu falar que eu sou maluco, né? Como é que pode querer fazer reunião ali no. É porque o Kardec tem uma visão muito mais espiritualizada do que nós, entendem? Para Kardec não era morte, era vida. Porque, como dizia Caibar Schutter, a morte é a porta da vida. A gente vai enxergar mais, vai viver mais livre, vai ser mais feliz, não vai ter o corpo. A gente não estará na Terra, que é um planeta lindo, mas precisa ser melhorado.
Então não fiquemos tristes, fiquemos felizes, porque as pessoas estão subindo na escada de Jacó, elas estão melhorando, estão evoluindo, elas estão partindo, vão voltar na hora certa, vão nascer de novo para ver o reino de Deus. Então não existe a morte. E Deus, ele não está dormindo, não. Deus sabe o que faz. Não tem um pardal, já dizia Jesus, o pardal, vocês acham que é um passarinho que vale pouco, uma moedinha? Pois bem, não tem um pardal que caia sobre a terra sem que Deus saiba. Então que possamos acreditar nisso, confiar mais em Deus e exercitar a nossa fé. Muitas vezes ficamos sozinhos e em conjunto somos mais fortes. Em conjunto você exercita a comunhão do pensamento e você vai conseguir se libertar dessa desse escafandro que o Herculano Pires chamava que é o nosso corpo, que é querido, que nós vamos tentar cuidar dele, porque muitas vezes não cuidamos, mas limita a nossa visão do espírito imortal, que é indestrutível, inquebrantável, e que está aqui para aprender a se tornar melhor, para voltar depois para a nossa verdadeira morada. Que eu adoro a Terra, é um planeta lindo, mas existe uma dimensão de dificuldade na Terra e existem outras moradas, né, já dizia Jesus. Na casa do meu pai há várias moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Então, que possamos confiar na pluralidade das existências, na imortalidade da alma, na comunicabilidade entre vivos e mortos, na existência de Deus que não está brincando conosco, Deus não joga dados, como as pessoas acham, e que possamos confiar também na pluralidade dos mundos, porque tem um monte de lugar para a gente praticar a lei de amor, justiça e caridade. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos, que Deus nos abençoe, que vocês possam ter força e coragem para continuar um trabalho bonito de tanto tempo na instituição Lar de Teresa. Agradecemos a nosso irmão de Ideal Espírita, André Parente, por sua exposição tão consistente, tão esclarecedora e, sobretudo, consoladora, André. Muito obrigada. Agradecemos também a todos que nos honram com sua atenção. Relembrando, se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Renovando o nosso convite, estejam conosco novamente na próxima segunda-feira. Então, vamos encerrando essa reunião, a nossa prece, serenando os nossos corações, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, com uma gratidão profunda por esse momento que estivemos aqui reunidos, pela oportunidade que nos foi dada no dia de hoje, com essas reflexões que durante essa semana, os próximos dias, essa luz que recebemos hoje nos acompanhe, iluminando as nossas vidas com esse entendimento dessa doutrina que tanto esclarece, que tanto consola e conforta os nossos corações. Muito obrigada a toda a espiritualidade dessa casa, ao Mestre Jesus, que sempre nos acompanhará. Que assim seja. Graças a Deus.